E aí pessoal, aqui quem fala é o Vitor. Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre abertura, certo? E eu vou passar aqui para vocês uma maneira de você estudar a abertura sem precisar decorar lance, certo, pessoal? Você vai entender os planos e as ideias de uma posição, certo? A gente sabe, pessoal, que o xadrez ele tem muitas aberturas, certo? E para a gente parar, né, e até a questão de ter esse tempo, né, ter essa, né, todo esse preparativo para a gente começar a estudar as aberturas demanda muito esforço, certo? Mas tem maneiras mais fáceis de você fazer esse tipo de estudo, não menos enriquecedor, certo? Então, é um bom estudo que vai ajudar para você também, certo? Que é basicamente a gente conseguir estudar sem decorar os lances, e sim entendendo as ideias da posição, certo? E aí eu vou passar um planinho bem legal para a gente aperfeiçoar isso, certo? Bom, para cada abertura, pessoal, tem um plano básico. Cada abertura tem uma ideia por trás inicial, certo? Por exemplo, a abertura Grob, o jogador ele tenta buscar algum tipo de ataque rápido, certo? A mesma a gente pode dizer para a Escandinava, só que são aberturas de caráter duvidoso, certo? Que não quer dizer que são ruins, que você vai ficar pior, porque a abertura não é 100% do xadrez. Mas não são boas escolhas para você que quer evoluir, certo? Mas é claro que são jogáveis, tá? Então, cada abertura tem seu plano. Então, basta a gente conhecer o plano das aberturas que a gente já vai sair na frente de muitos jogadores, certo? Então, a gente não vai precisar decorar os lances, já fique tranquilo em relação a isso. A gente vai entender as ideias de cada abertura, certo? E aí, pessoal, eu tenho uma ideia que eu quero trazer para vocês, certo? Tudo bem, a gente pode decorar só as ideias de uma abertura, mas mesmo assim ainda são muitas aberturas. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar o nosso ponto fraco. E como é que a gente faz para ver o nosso ponto fraco? Olhando as nossas derrotas, certo? Então aqui eu estou na minha conta principal, eu vou abrir aqui meu perfil, a gente vai olhar em partidas rápidas, tá? Por que partidas rápidas? Porque partidas rápidas, pessoal, são as partidas onde a gente mais trabalha a linha de pensamento, o pensamento lógico, certo? No Blitz, a gente também tem um pensamento lógico, mas é algo que a gente já traz das partidas rápidas, né? A gente não fica formulando ideias no Blitz, não, né? Pelo menos não eu. A gente vai lá e vai jogando coisas que a gente já traz das partidas rápidas, certo? E aí é por isso que se você é um bom jogador de um ritmo mais pensado, não é tão difícil de você ficar bom no Blitz. É só você se acostumar com a dinâmica. E quando você se acostuma, você evolui muito seu rate, né? Porque você já tem muita ideia consolidada de partidas mais lentas, certo? Que também é uma dica, tá? Se você quiser evoluir, procure jogar partidas com limite de tempo maior, certo? Porque é isso que vai te fazer mais evoluir. Partidas com ritmo menor, claro, cada uma tem sua utilidade, né? A gente vê que no Blitz a gente treina muito bem o cálculo, certo? Mas se você quer evoluir e crescer cada vez mais no jogo, é melhor você jogar partidas com um ritmo maior, certo? Então a gente vai aqui jogar em partidas rápidas e a gente vai descer aqui e a gente vai nas partidas terminadas, certo? E a gente vai clicar no íconezinho de pesquisa aqui, tá? Aí vai aparecer essa tela para vocês. Não sei se vocês estão no computador ou no celular, mas vai aparecer essa tela. Aí vocês vão vir aqui em partidas rápidas, selecionam e colocam das duas cores, tanto de branco como de pretas, e colocam os resultados que você perdeu. Claro que vitórias a gente também pode extrair alguma coisa, mas principalmente as derrotas, tá? Porque é o nosso ponto mais fraco, certo? Então, a gente vai olhar primeiro as derrotas, certo? Então, vamos lá. Vou pesquisar aqui. E aí, pessoal, a ideia é a gente escolher uma derrota e analisar. Eu perdi essa partida. Tem dois motivos que você pode perder uma partida, né? Trazendo para a ideia do vídeo. Ou você perde porque você jogou mal, aí você entende. Ah, eu joguei mal essa posição. Ponto. Ou você perde porque você não sabia os planos. Então, quando você for olhar suas derrotas, você olha a partida, claro, e você identifica. Cara, eu perdi isso aqui. Mas eu perdi porque eu joguei mal ou porque eu não sabia os planos? Entende? Então, se você jogou mal e sabia os planos, então é algo que é só você jogou mal uma partida mesmo, não tem muito como você melhorar.
Agora, quando você não sabe os planos, fica muito difícil você jogar bem. Então a gente vai olhar as derrotas e vai tentar identificar, rapaz, nessa posição eu não sabia nem para onde é que eu estava indo. Então aí a gente vai ter a questão da dica que eu vou trazer para vocês, certo? Eu tinha separado uma partida aqui para olhar em vídeo. Deixa eu ver se eu vou achar. Ah, achei. Foi a partida que eu joguei contra o Gaius 4, esse carinha. E aqui, pessoal, quero mostrar aqui essa partida para vocês, porque tem algumas coisas interessantes sobre ela, sobre planos, né, no caso. Vou voltar aqui desde o início. Bom, a gente jogou uma siciliana, certo? Eu não sou um jogador que estuda a siciliana, porque eu sou um jogador de peão-rei, e eu espero que meu adversário jogue E5, tá? Mas, claro que o jogador de peão-rei ele tem que estar preparado para a defesa siciliana, até porque é a defesa mais famosa jogada contra peão-rei, certo? Mas eu não sou uma pessoa que estuda a siciliana tão arduamente, né? Eu joguei E4, jogou C5, cavalo F6, cavalo F3 na verdade, e ele jogou E6, avançando o peão. Eu joguei D4, certo? Tem variantes aqui que joga com C3, que tem uma partida no livro do Bob Fischer, que a primeira partida do livro, ele joga contra um carinha de brancas, né? E ele joga C3. Tem um motivo lá, ele explicando, eu não me lembro mais. Faz bastante tempo que eu vi esse livro. Mas, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com o bispo. Tá. Mas eu joguei D4, ele tomou, eu tomei, e aqui seguiu uma abertura bem comum, certo? Aqui ele foi fazendo expansão na ala da dama, que faz sentido. Eu parei um pouco com A3, bispo B7, bispo D3 e dama C7. Desenvolvimento tranquilo para ele. Fiz o roque, cavalo C6, joguei bispo E3. Aí veio desenvolvendo. E o problema, pessoal, principal, eu não sabia os planos dessa posição. Depois eu analisei essa partida e o computador disse que esse cavalo E5 que ele jogou agora é um lance ruim. Mas pra mim já é um lance bem difícil de lidar. Porque ele ameaçou ganhar meu par de bispos, né? Ele ameaçou meu bispo branco, certo? Se eu jogar bispo E2, ele tem cavalo C4, vai cair o meu bispo. E eu não gosto de jogar sem um par de bispos, né? Então aqui eu já perdi o par de bispos forçado, né? Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Eu joguei F4, jogou o cavalo C4, né? Ameaçando a minha dama. Eu bispo, não tem como não perder o par de bispos aqui, mesmo que eu tome o cavalo de bispo, né? Aí eu já vou estar entregando minha peça. Que foi o que aconteceu. Ele tomou de dama, eu avancei o peão. Trouxe o cavalo, eu tomei, ele tomou, e joguei C3, reforçando o cavalo no centro, certo? Mas percebam que agora o jogo ficou muito fácil para ele, porque o meu bispo é de casas pretas, e a maioria dos meus peões estão em casas pretas, então esse bispo está bem ruim. Em contrapartida desse bispo branco dele, porque agora eu tenho uma clara fraqueza nas casas brancas, né? Que não seria tão grave assim se eu tivesse o bispo de casas brancas, certo? O que não é o caso. Ele tirou o bispo, eu tirei o rei. E aqui seguiu a partida, certo? Eu acabei levando esse espeto, né, que fala. Nem sei qual é o tema tático. E aí acabei perdendo a qualidade. E aí foi bem mais difícil. Depois, né, ele acabou ganhando a partida. Mas aí eu posso dizer pra você que sim, eu joguei mal essa partida. Porém, eu também não sabia os planos, certo? Então, como é que eu vou saber os planos sem me aprofundar tanto assim na abertura, né? Querer saber qual era a variante, né? Porque pode transpor para várias coisas, inclusive no meio da partida, né? Você pode começar em uma linha e ir para outra completamente diferente, porque transpôs, certo? E eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer isso. Através, pessoal, de booking de partidas. Principalmente os jogadores fortes que jogam nessa posição. Porque aí, qual é a ideia? A gente não vai aprender a abertura decorando os lances. A gente vai, por exemplo, a gente vai pegar determinada abertura, no caso aqui é a defesa siciliana, e aí eu vou no book de partidas, e aí eu pesquiso todas as partidas naquela posição que eu joguei. E aí eu vou ver várias partidas de jogadores bem fortes, Kasparov, Magnus, tudo que tem gente de forte aí no mundo, e aí eu vou ver quais ideias se repetem nas partidas deles, certo? E aí eu vou conseguir aplicar no meu jogo e entender as ideias daquela abertura sem precisar estudar a abertura. Eu
vou mostrar para vocês como é que isso funciona, certo? Eu vou abrir aqui o book de partidas, que qualquer pessoa pode ter, você pode baixar, inclusive, certo? E a gente vai ver como é que isso funciona melhor, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu voltei aqui. Estou aqui no aplicativo que é tanto um aplicativo de aberturas como um book de partidas também, certo? É o aplicativo Chess Openings. Se você quiser baixar, tem gratuito aí na internet. Se eu não me engano, não tem na Play Store. Você tem que baixar, né, pelo Google Chrome mesmo, então pelo seu navegador, tanto faz. E é um ótimo aplicativo, tá? Então vamos lá. A gente jogou a siciliana, né? Eu joguei E4, ele C5. Aí essa ele jogou esse, D4, peão por, eu tomei. E ele jogou com A6. E agora a gente vai pesquisar as posições que tem essa, na verdade, as partidas que tem essa posição, certo? Vou clicar aqui e vamos ver quais são essas partidas. Tá. Aqui a gente pode selecionar, tá? Se a gente vai ver partidas em que as brancas ganharam ou que as pretas ganharam primeiro. Como a gente estava de brancas naquela partida, a gente vai escolher posições de brancas agora, certo? E aí, se você estiver de preto, você pode escolher de pretas também, claro, certo? O mundo é livre, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, deixar o like nesse vídeo. Então, a gente vai ver aqui as partidas de branca e vamos ver como é que vai ser. As primeiras 3 partidas são partidas do Kasparov. A primeira foi contra o Valejo, o segundo foi contra o Movsesian e o terceiro foi contra o Topalov. E a quarta partida, o Kasparov estava de pretas. Passou uma moto aqui agora. Eu não sei se vocês escutaram, mas eu escutei, enfim. O Kasparov estava de pretas e ele perdeu para o Svidler. Tem partida da Judith Polgar aqui, né? Partida do Carlsen aqui, ó, contra o Andrei Kim. Partida do Anand, Ivanchuk, Karyakin, né? Então tem muito cara forte aqui, várias partidas, né? E a gente vai analisar quais são as ideias que se repetem em cada uma dessas partidas. Porque tudo bem, os jogadores têm cada um seu jeito de jogar, mas não tem como fugir disso. Algumas ideias vão se repetir. E a gente vai ver quais ideias são essas para a gente poder aplicar no nosso jogo, certo? E aí depois para vocês eu vou trazer, certo, um exemplo de uma partida que eu joguei depois de fazer esse tipo de estudo, certo? Então isso aqui que eu vou mostrar para vocês é uma coisa que eu já fiz, mas serve também para mostrar para vocês como é que esse conhecimento é absorvido, certo? Então, primeira partida do Kasparov contra o Valejo Pons. Percebam que a gente vai cair naquela mesma posição que eu joguei na partida, certo? Porque eu filtrei por essa posição e as partidas que aconteceram naquela posição, certo? Isso é muito legal, você vê partidas em posições específicas, tá? Joguei E4, C5, cavalo F3, E6, D4, peão por, cavalo por, e jogou A6 exatamente do jeito que a gente jogou lá na nossa partida. E aqui o Kasparov jogou com C4. E a gente vê a primeira diferença. Percebam que na nossa partida o nosso adversário jogou B5, rápido, né? Ganhando espaço na ala da dama. E aí isso eu percebi muito no jogo do Kasparov. Quando ele está jogando contra a siciliana, ele não deixa o adversário tão à vontade assim na ala da dama. Ele sempre tenta de alguma maneira impedir que o adversário tenha o total controle da ala da dama. Ou então, quando ele deixa a ala da dama, ele ataca ferozmente a ala do rei, né? Querendo atacar já o rei adversário. Que é uma das ideias que eu acho até melhor, né? Porque eu não sou um jogador tão bom assim no controle, certo? Mas tudo bem. Cada um tem seu estilo, né? Ele jogou aqui C4, evitando B5 tão rapidamente, eu imagino, né? Eu não sei o que o Kasparov tá pensando, mas eu imagino que seja isso. Jogou cavalo F6, envolvendo. Cavalo C3, também desenvolvendo, defendendo o peão, claro. Jogou dama C7, jogou A3, que também tem ideias de expandir depois, né? Jogar um B4, e aquela mesma ideia, não deixar as pretas terem tanta liberdade na ala da dama, como aconteceu na minha partida, né? Se vocês se lembram, né? Claro, na minha partida, quando eu mostrei para vocês lá no início, percebam que ele teve uma vantagem de espaço muito grande na ala da dama, e eu não estava conseguindo compensar na ala do rei, certo? Isso é uma coisa que o Kasparov, claro, já vai conseguir lidar muito melhor do que eu, né? Jogou B6, bispo E3 e bispo B7, seguindo o desenvolvimento normal, ameaçou o peão. E aqui o Kasparov jogou com F3, tá? E esse peão de F, pessoal, é um peão bem importante, né, no jogo das brancas aqui, certo? Muitas das vezes esse peão vai para F3,
quando a gente quer jogar mais para ala da dama. E muitas das vezes esse peão vai para F4, quando a gente quer, primeiro, tomar controle da casa E5, porque muitas vezes o cavalo vai para E5. E segundo, quando a gente quer atacar o rei adversário, certo? A gente vai perceber como isso funciona mais à frente, certo? E em outras partidas também. Aqui, opa, aqui o Kasparov jogou F3, certo? Seguiu o cavalo C6 e bispo E2 preparando o roque. Jogou torre B8 e jogou B4 expandindo, então o Kasparov aquela mesma ideia de não deixar o adversário dominar tanto a ala da dama. Percebam que ele nem está agindo muito na ala do rei, é tanto que ele jogou F3. Jogou bispo E7, fez o roque e fez o roque, certo? Aí jogou torre C1, trazendo a torre para a coluna, né? Porque provavelmente ele vai abrir essa coluna de alguma forma. Jogou cavalo E5. E aí jogou F4, né? Agora jogou F4. Que, de novo, é a ideia de dominar essa casa, para não permitir que esse cavalo chegue aí com tanta facilidade, né? Ele voltou. Jogou bispo D3, provavelmente preparando o E5, né? Jogou bispo A8, que eu sinceramente não entendo porque ele está fazendo esse lance. Talvez queira jogar dama B7, mas não sei muito bem para onde está indo. Jogou dama E2, tirou o rei e jogou E5. Né? É uma ruptura básica também dessa abertura, né? E5 ou F5, que acontece também. E jogou o cavalo G8, seguiu dama H5, que agora está começando a empilhar as peças na ala do rei. Então perceba como o Kasparov, ele fez as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu falei para vocês que muitas das vezes o jogador de branca joga com F3 para ter uma vantagem melhor na ala da dama, certo? Sem levar tanto ataque no rei. E muitas das vezes o jogador joga F4 para deixar a ala da dama e atacar o rei adversário. Aqui o Kasparov ele fez as duas coisas, porque percebam, lá no início ele ganhou bastante espaço na ala da dama, né? Justamente por causa do C4 que ele jogou. Depois jogou A3 e depois seguiu com B4 posteriormente. E ele jogou com F3 essa posição. O peão está em F3, ou seja, ele está dizendo, eu quero ter uma vantagem melhor na ala da dama e não expor tanto o meu rei. Percebam que, a partir do momento que o adversário joga cavalo E5, ele muda a postura dele e joga F4. Porque agora que ele tem a vantagem de espaço na ala da dama, ele vai se aproveitar disso e agora vai atacar o rei. Então ele ganha as duas coisas, né? É como se ele tivesse as duas alas para ele, né? Basicamente. E aí foi isso que aconteceu. Ele ficou com vantagem de espaço nas duas alas, certo? Que não é muito comum no xadrez. Normalmente, o jogador que tem vantagem em uma ala tem desvantagem na outra, certo? E aí segue bola. Aqui, na verdade, o Kasparov ficou com vantagem nas duas alas, certo? E aí jogou E5 e trouxe a dama para H5, certo? E aqui, pessoal, já não é mais nem questão de plano, certo? Aqui é mais questão mesmo da conversão do Kasparov, certo? E aí ele foi só jogando mais alguns lances e vai acabar ganhando essa partida, né? Porque a gente já sabe o resultado, pelo menos. E vamos só ver como é que acabou aqui. Partidinha. Tá, aqui o cara abandonou, né? Já tá bem perdido, vai cair mais uns peões ali, já ameaçou mate também, né? Inclusive. Então, o carinha abandonou. E agora que vem a parte mais legal, a gente vai ver outra partida e comparar com a primeira que a gente viu. E aí a gente vai identificar quais são as ideias que se repetiram, né? Então, mais uma partida do Kasparov. E vamos ver como é que ele jogou agora. De novo, é aquela mesma posição que a gente colocou no Booking para ele pesquisar as partidas. Então, E4, aquela mesma posição que a gente jogou. E aí sai com A6. E aqui o Kasparov jogou cavalo C3, permitindo B5, né? Jogou dama C7 primeiro, bispo D3, cavalo C6. E aqui o Kasparov tomou. Ou seja, bom, primeiramente falando, né? As pretas aqui vão jogar D5 em algum momento e vão ficar com um centro bem forte, né? Então, eu imagino que o Kasparov ele queira atacar o adversário de maneira rápida, certo? Para não deixar essa ala da dama avançar tanto assim contra ele, certo? Fez o roque. Cavalo F6, dama E2, bispo D6 e F4. Então, pessoal, é a mesma ideia. Quando o Kasparov, né, se a gente for reparar, quando ele abandona mais a ala da dama, é porque ele vai querer atacar na ala do rei. Aqui ele jogou direto F4, ou seja, ele quer ataque na ala do rei, né?
Porque se ele deixar o cara ir se desenvolvendo ali na ala da dama e não fizer nada contra o rei adversário, ele vai perder a partida, né? Então, ele já reage bem rápido a isso. Jogou E5 e tirou o rei o Kasparov. O que acontece se tomar o peão? Talvez vai ter um E5, né? Mas aí bispo toma. Sei muito bem. Talvez seja um sacrifício para conseguir desenvolvimento mesmo, né? Tá. Mas o adversário jogou H6. Joguei bispo D2. Não, joguei não. Ele jogou bispo D2, né? E aí seguiu com F5. Isso aqui é bem interessante também. A gente também sabe, né, que o Kasparov, ele é um ótimo jogador de Índia do Rei. E na Índia do Rei tem muito a ideia da gente jogar F5 e F4 para começar a atacar o rei adversário na ala do rei dele, certo? Na Índia do Rei é isso que acontece. Inclusive a Índia do Rei é bem parecida com a siciliana, né? Onde cada um dos jogadores trabalha em uma ala, né? As brancas geralmente trabalham na ala da dama e as pretas trabalham na ala do rei, certo? E aqui o Kasparov ele repetiu uma ideia bem interessante, né? Que foi jogar, na verdade, o F4 e o F5 de brancas, né? Não de pretas como é na Índia do Rei. Ele jogou esses lances agora de branca, porque as ideias de ataque são as mesmas, né? Que tem na Índia do Rei. E a gente vai ver como é que ele vai coordenar esse ataque, certo? Então, jogou torre E8, trouxe o bispo para diagonal, torre F3, ó. Então, esse torre F3 é uma coisa que a gente tem que se atentar, certo? É uma ideia. Passar essa torre também é uma ideia. Porque quando a gente joga F4, a gente passa o caminho para a torre também, certo? Agora o peão de F, ele fica ali sendo um peão sempre que incomoda, né? O rei adversário. E dá espaço para a torre passar agora, né? Ele jogou bispo B4, e aí passou a torre, vai começar os ataques, ameaçou o bispo H6, né? Tinha que tirar o rei. Jogou dama E3. E aqui o Kasparov atacou ferozmente, né? Que foi só questão de conversão. Caraca, como é que foi aqui? Torre captura F7? Não pode tomar, é isso? Ah, tomar cai a dama. Nossa, tá. Se tomar cai a dama, entendi. Então, tira o rei, cheque, cobre, cai a dama. Caramba, hein? Aqui não precisa nem mais ver a partida, o cara perdeu a dama, né? Vamos pra próxima partida. E a gente já tá vendo que a ideia se repete. Por exemplo, o F4, por exemplo. Quando eu jogo mais na ala da dama, eu procuro não fazer muitas mudanças ali na ala do rei. E quando eu abandono um pouco a ala da dama, eu procuro ataque na ala do rei. A gente também viu que o F4 libera o caminho para a torre, para a gente passar a torre. Então essas ideias a gente vai acumulando, certo? E a gente nem decorou o lance, ninguém decorou o lance até agora. A gente só está entendendo as ideias da posição. Vamos ver a terceira partida. Kasparov jogou E4 e aquela mesma posição que a gente já viu. E ele jogou o cavalo C3 de novo, dama C7, bispo E2 e jogou B5. Dessa vez o adversário dele, né, ele se propôs mesmo a fazer a ideia, né, que é ganhar espaço na ala da dama, já que o adversário não tentou impedir isso, né? A gente viu na primeira partida que o Kasparov jogou com C4, evitando B5. Como ele não fez isso nessa partida, o adversário dele fez B5, né? Fez o roque e jogou B4, ganhando mais espaço ainda. Então o cara tá bem na ideia mesmo da posição. Jogou cavalo A4 e a gente pode pensar que o cavalo tá mal colocado, mas não tem muito como ele ameaçar esse cavalo, né? Que é um pouco interessante também. Jogou assim, eu imagino que não possa tomar o peão. Se bispo toma E4. Ai, deve ser ruim esse lance, né? Mas só o Kasparov para me dizer. É. Jogou cavalo F6, tomou o peão. Tomou de bispo, desenvolvendo, jogou bispo E3. Fez o roque, trouxe a torre. Interessante aqui, mesmo o Kasparov não jogando C4, tentando evitar que o adversário se desenvolvesse mais na ala da dama, mesmo assim ele conseguiu desbloquear bem o jogo, né, na ala da dama. Perceba que o rei dele fica bem protegido também, ele não mexeu, ele não jogou F4 até agora, né?
Ele tá se preocupando ali na ala da dama e resolver os problemas da ala da dama, certo? Então o Kasparov ele tem muito também esse controle, né? A gente viu que na segunda partida, se eu não me engano, ele acabou jogando nas duas alas e ficou melhor nas duas alas, né? Mas nessa daqui, ele deixou a ala do rei um pouco mais tranquila e trabalhou mais na ala da dama. Outra ideia que a gente também pode abordar nas nossas partidas. Jogou esse, tirou o cavalo. Se tomar o cavalo, tem cavalo B3, né? É, tá. Jogou essa, tirou a dama, tomou. Aí cavalo B3, vai pegar o bispo de volta. Tirou a dama defendendo o cavalo. E aqui já não deve nem ter mais ideias assim, não. Jogou F3. F3 a gente já falou sobre isso, né? E aqui foi só questão de conversão do nosso querido amigo Kasparov, né? E aí ele foi tomando aqui, trocou as peças. E aí caiu nessa posição e vai promover o peão, né? Porque vai cair o cavalo e vai promover, certo? Não vai cair o cavalo, mas vai trocar o bispo pelo cavalo, vai ter que tomar de cavalo, porque a torre não consegue defender, né? Ela pode tomar o peão. Aí toma. Bom, mas vai cair uma peça, vai ficar com uma peça a mais, né? Então, bem triste aqui a situação, certo? Vamos ver outro jogador também, né? A gente viu aqui as partidas do Kasparov. Ele jogou contra o Svidler e perdeu o Kasparov. Só que, vamos ver outra partida, né? Ah, Judith Polgar aqui, certo? Jogadora, tá? Ver como é que ela jogou. Jogou E4, aquela mesma posição que a gente já viu. E ela jogou com bispo D3. Cavalo E7, roque. Cavalo C6. Que geralmente não é tão legal. Porque geralmente quem vai para esse cavalo é o cavalo da dama, né? E aí ela jogou um lance bem interessante que é a C3, né? Porque agora se tomar o cavalo, ela reforça bem o centro do tabuleiro, né? Com dois peões em casas centrais. Que é interessante. Aí seguiu o bispo E3, cavalo D2, D6 e F4. Então a gente está vendo que as ideias estão se repetindo. O F4 está se repetindo bastante. Ou seja, é uma ideia temática dessa posição, certo? Cavalo D7, torre F3, outra ideia temática, né? A gente joga F4 para passar o caminho para a torre. Então, mais uma ideia temática que a gente pode ter para aplicar nas nossas partidas. Passou a torre, né? Como a gente já viu. Tomou lá o cavalo. Vai tomar de peão, claro, para reforçar o centro do tabuleiro. Abrindo a coluna. Agora a torre pode ir para C1 também, né? Jogou E5. Trouxe o cavalo. Que é uma decisão bem interessante, né? Ela manteve a pressão. Porque imagina, se eu tomo o peão dela, ela traz um peão para o centro. E não é bom para mim. Agora, se eu deixo ela tomar, aí sim eu vou trazer ou um peão ou uma peça para o centro. Então é melhor que eu traga do que ela trazer, certo? Isso é um pouco interessante, você saber manter as pressões no tabuleiro. Ele tomou, né? Topalov. Tomou de cavalo. Jogou cavalo C5. Cavalo F5 aqui. Caramba, hein? Jogou esse. Mandou o bispo D5. Ameaçou mate, né? Cavalo H6 é mate. Tem que defender. Tomou o cavalo. E jogou aqui. E o ataque tá feroz, né? Tomou o bispo. Tomou de torre. Né? Agora vai ficar batendo nesse peão, né? Jogou assim. Tomou lá. Tomou. Eu trocaria os bispos e pegaria o peão, né? Mas a Judite não quis nem saber. Tirou. Dobrou. E agora trocou e vai cair o peão. Não tem muito o que fazer, certo? E ainda conseguiu forçar a troca das torres, né? E aí cai no final bem simples. Vamos ver como é que ela converteu aqui. Pra quem não sabe, pessoal, a Judith Polgar, eu acho que foi a melhor jogadora do mundo. Em termos de quem foi mais longe entre as mulheres, tá? Se eu não me engano, ela já chegou a jogar contra o Kasparov. E se eu não me engano, ela já jogou com candidatos, certo? Então, eu sou duro de roer, tá? Topalov aqui pegou uma pedreira. Perdeu a partida. Vamos ver como é que ela converteu aqui. Foi lá, conseguiu ganhar o peão. E chegamos nessa posição. E o Topalov abandonou. Ah, porque se torre H5, joga H7. Se toma, tem torre A7 e ganha a torre, né? Tá. Aqui é ter que abandonar porque vai promover forçado. Então, partida da Judith Polgar, a gente viu que as ideias se repetiram. F4, passar a torre, né? E toda aquela coisa que a gente já viu. Vamos ver por último aqui a partida do Caos. Vamos ver como é que ele jogou. E4, aquela mesma posição, certo?
Ele fez a mesma ideia, ó. Quando eu trouxe o bispo para tomar o cavalo, ele trouxe o peão para reforçar o centro, né? Tomando de peão. Jogou dama F6, bispo E3, né? Para defender o peãozinho, né? Porque ele tava ameaçando tomar o cavalo, depois pegar de dama o peão. Fez o roque. Cavalo D2 e F4. Mesma ideia se repetindo. Então a gente não precisa decorar o lance, só precisa entender as ideias, certo? E confie no que eu estou dizendo, certo? Você entendendo as ideias, você já vai sair na frente de muita gente, certo? O negócio é você... A pior parte desse negócio que eu tô falando pra vocês, a pior parte é você ter que ir pesquisando nas partidas, né, nas suas partidas, uma partida que você não teve um rumo, assim, né? Mas, eventualmente, você vai achando, inclusive você pode ir jogando as partidas, certo? E aí você viu na partida, não sei nem o que eu fiz nessa partida. Vai ver como é que os jogadores fortes jogaram aquela posição, certo? Aí, cavalo B3 para tomar de cavalo, né? Tirou o rei, que também é um lance que repete bastante. A gente viu que essa jogada de tirar o rei, né? Porque quando a gente joga F4, a gente está expondo o nosso rei também, né? Não pode esquecer disso. Aí essa tirada de rei é bem interessante também de ser feita. Tomou o peão, jogou esse, que é estranho, né? Ameaçou ali. Dama D2 e cavalo G6. Não tá perdendo a dama aqui? Não tem bispo G5 e dama E5? Ah, tem dama E5, né? Bispo G5, dama E5, não, então não cai a dama. Jogou bispo G3, que também é um bom lance, né? Controla bem as pulos do cavalo. Voltou a dama, trocou. Então aqui o Carlsen jogou só sendo o Carlsen, né? Só ganhando como sempre. Mas aí eu quero que a gente se atente mais nas ideias, né? As ideias estão se repetindo bastante, né? E eu nunca nem li um livro de Siciliana, tá? Eu não sei nem pra onde é que vai, não sei nem... Mas as ideias estão se repetindo e eu conheço as ideias e tá suficiente, tá? Se você não é um jogador profissional, tá? Dá pra você pegar 2.000 de rate só com as ideias mais tradicionais, né? Que eu tô passando aqui pra vocês. E o resto é tática e estratégia finais, né? Que já cansei de falar aqui também. Trocar as torres aqui, o Carlsen é o Carlsen, né? É só ganhar. E não tem jeito, né? Só foi avançando ali o peão e aí o cabra abandonou, né? Porque agora vai promover e já era, tá? Partidinha ganha do Carlsen e agora eu vou mostrar pra vocês uma partida que eu joguei seguindo essas ideias, tá? Então a gente vai ver na prática como é que isso funcionou. Então agora eu vou voltar lá no chess.com e a gente vai ver o resultado de tudo isso, né? Então vamos lá. Então, pessoal, voltamos aqui e a partida que eu quero mostrar pra vocês é a última partida que eu joguei aqui no site, tá? Que foi contra um cara de 2.000 de rating, tá? Então já era um adversário bem forte. E eu quero que vocês comparem com a primeira partida que eu joguei, né? Que eu mostrei lá no início do vídeo. A primeira partida que eu joguei, eu não sabia as ideias. E agora, sabendo as ideias, vamos ver como é que funcionou em tabuleiro, né? Vendo ali as partidas e vamos ver como é que desenrolou a partida. A gente chegou nesse final ganho, né? O rei dele tá lá do outro lado do tabuleiro. E eu vou pegar os peões dele. E meus peões estão todos em casas brancas, né? Exceto um peão, certo? E aqui eu vou ganhar a partida bem fácil. Então a gente vai ver como é que foi desde o início aqui. Vamos voltar aos lances. E vocês vão ver que muitas ideias que a gente viu lá, eu consegui aplicar na minha partida. E já funcionou. Nem sei a teoria disso aqui, tá? Só as ideias já me ajudaram muito nessa posição. Joguei E4, C5, cavalo F3. Jogou assim, essa. E jogou dessa forma, certo? E jogou o A6, né? Ele teve uma diferença na ordem, mas jogou o A6 de qualquer maneira. E ele quer jogar B5, certo? E aqui eu segui a ideia do Kasparov. Eu vou deixar ele ter um pouco mais de desenvolvimento na ala da dama, porém eu vou atacar o rei dele jogando F4, futuramente. Eu nem conheço a teoria, mas a ideia já me deu um rumo, né? Muito grande, inclusive. Jogou cavalo F6, desenvolvendo. Bispo D3, dama C7, roque. Jogou esse e eu joguei F4, tá? E eu fui ver, né, depois na partida, esse lance é o melhor lance aqui, tá? F4. Bispo E7, dama F3. Fez o roque. Eu tomei o cavalo dele, tá? Porque esse cavalo é uma peça que atrapalha um pouco, né? Ele vai para E5 muitas vezes, porque agora eu quero jogar E5, né? E aí ele também atrapalhava um pouco, então eu já eliminei aquele cavalo. Eu fui ver depois na análise e é o melhor lance. Eu posso até mostrar para vocês quando eu terminar aqui, tá? Ele tomou, joguei dama H3 para querer passar a torre, então tô
repetindo as ideias que eu vi lá no Booking, né, de partidas. Ele jogou E5, que aqui é o claro que eu vou fechar, então aquela mesma ideia da partida do Kasparov. Percebam que a posição é muito parecida com a partida que eu mostrei para vocês do Kasparov, né? Que tava lá no book de partida, certo? E aí eu segui a mesma ideia do Kasparov, jogando F5, né? Colocando ali aquele peão incomodando, né? Como se fosse no end do rei. Ele jogou esse lance ameaçando o garfo. Joguei bispo em G5, que não foi tão legal, tá? Ele tinha um dama B6 cheque aqui, que de novo leva aquela ideia, né? Eu podia ter tirado o meu rei, que é um lance profilático, certo? Que também é uma das ideias que se repetem naquela posição, certo? A gente vai vendo que cada vez mais essas ideias são interessantes e elas são muitas vezes necessárias na sua posição para que você evolua nela, né? Jogou esse lance, que é um erro, porque agora ele fecha a diagonal que ele tinha perspectivas de atacar o meu rei, né? E eu nunca vou deixar mais essa diagonal abrir. Joguei cavalo E2 para passar o cavalo para o outro lado, logicamente. Jogou esse lance porque ele quer jogar C4, né? Eu não permiti, joguei esse. E agora tem um grande porém. Ele não vai conseguir mais ter grandes avanços na ala da dama. Então a ala da dama dele vai ficar meio que travada. E a pior coisa que pode acontecer quando você está jogando disputas de alas, por exemplo, você joga na ala da dama e seu adversário na ala do rei. Quando está tendo esse estilo de disputa, o jogador que se trava em uma das alas é geralmente o jogador que perde a partida. Então nesse caso aqui ele se travou. Por quê? Porque os peões dele não conseguem formar uma ruptura interessante para ele, certo? Se ele jogar C4, ele entrega o peão. E a mesma coisa ele avançar o peão para A4. Inclusive, eu vou jogar A4 agora. Se ele jogar A5, claro. Eu vou jogar A4. E aí, ele não tem mais jogo nenhum na ala da dama. Eu vou só começar a jogar na ala do rei. Que eu já tenho clara vantagem, né? Então, ele acabou se travando aqui na ala da dama, certo? Jogou bispo B7, ameaçou o peão. Eu vou defender com o cavalo G3, né? Ele ameaçou com o cavalo e com o bispo. Podia tomar o cavalo também, mas eu quero tentar preservar um pouco o meu bispo, né? E ele jogou esse lance, né, pessoal, que entrega uma peça inteira. Agora eu posso tomar o bispo em E7, tá? Foi o que aconteceu. Eu tomei, jogou esse lance e eu mandei um F5. F6, na verdade, né? Porque esse lance é um lance que vai quebrar a estrutura dele e vai começar a levar ataque esse rei, né? Ele tomou, dei cheque de dama primeiro para piorar o rei. Tirou o rei pro canto. Cheque de bispo. Tomei de torre. Ameaçou minha dama. Joguei dama F3 e de novo é só a questão da conversão, né? Bom, aqui ele tem que defender o peão com torre F8. E ele jogou torre G7, que é um lance estranho, né? Agora eu jogo esse. E não tem muito o que fazer, certo? Porque agora vai cair o peão porque eu ameacei a torre. Ele trouxe a outra torre, então sacrificou a qualidade. Eu tomei, tomou. Torre F1. Jogou esse lance e aqui eu deveria ter jogado bispo C4, né? Que eu acho que já ganharia o peão bem tranquilo. Mas eu acabei sendo um pouco mais seguro e joguei G3 para evitar não sei o que, né? Porque ele não ameaçou nada. Mas eu tenho sempre essa ideia de dar uma casa de fuga pro meu rei, né? Porque eu já tô na vantagem aqui, qualquer coisa eu posso entregar, né? Uma torre mesmo, assim, devolvendo a qualidade para ele. Em troca daquele peão de F7, eu entro no final totalmente ganho, né? Que na verdade foi o que aconteceu, certo? Ele tirou o bispo, entregando o peão. Eu tomei o peão de A6, né? Tá defendido pela torre, meu bispo. E ele jogou esse lance. E bom, eu pensei, eu vou entrar no final ganho já, né? Eu vou entregar minha torre mesmo, devolvendo a qualidade. Ele não pode tomar minha torre lá embaixo, porque eu tomo a dama dele. E quando ele toma aqui em cima, eu tomo com cheque, então vai ter que trocar as damas de qualquer jeito. E aí eu entrego a minha torre mesmo, mas eu entro no final totalmente ganho, né, pessoal? Não tem esperança nenhuma. Porque os peões centrais dele não avançam. Não tem como esses peões avançarem. E aí eu vou começar a avançar minha maioria aqui na ala do rei e vou promover, não tem como ele evitar muito bem isso, certo? Então aqui só segui uma sequência de lances bem interessante. Eu consegui invadir com o meu rei, ele acabou permitindo, e aí eu fui só atrás dos peões dele mesmo. E aqui ele abandonou a partida porque não tem nem mais o que fazer, tá, pessoal? Então, ganhamos aqui a nossa partida. E percebam que foi só por causa das ideias, né? Claro que eu também joguei bem, né, de certo modo, mas foi mais por causa das ideias, certo? Teve uma melhora absurda da maneira como eu joguei a primeira partida que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo, como eu joguei essa partida agora. E eu só entrei no aplicativo de aberturas, né, de partidas, vi umas 3, 4 partidas
e melhorei meu jogo muito, né? Eu posso dizer que eu melhorei meu jogo muito, certo? E você pode fazer isso com várias aberturas no mesmo dia, né? E pesquisando as aberturas que você jogou duvidosamente, certo? E aí você vai melhorando seu jogo, e sem decorar lance, né? A gente só tá entendendo as ideias, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, tá, pessoal? É um estudo de aberturas bem interessante, que ajuda também a desenvolver o seu jogo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, compartilhe com seus amigos, e até a próxima. Valeu!